Boa tarde a todos. Então, vamos começar mais esse encontro do livro do bimestre, também chamado de Companhia da Leitura. O último que nós fizemos foi sobre Adélia Prado, no livro Solte os Cachorros, e prometemos este daqui, agora o Alto da Compadecida, do Suassuna. Daqui a um tempinho, o próximo livro do bimestre vai ser A Festa de Babette. Nós estamos tentando fazer sempre assim, que o livro tenha uma resenha que sai na revista Passos, um encontro como esse, uma conversa, uma companhia de leitura, para que a gente possa dar melhor juízo, fazer uma leitura melhor, entender melhor, e algo que nos ajude a viver melhor, tá bem? Então, fazemos sempre esse modelo, que é a resenha, o encontro, a sugestão do livro. Para o dia de hoje, temos convidados muito ilustres, e nós vamos começar com uma música, e quem introduz essa música é nada mais, nada menos do que a nossa super especial convidada, Marcela Bertelli, que é antropóloga e produtora cultural, a editora daquela revista maravilhosa, Manzoá, que tem fotos e temas interessantíssimos, e também editora da rede de comunicação do Mosaico do Sertão Veredas Peruaçu, coordenadora de projetos do Núcleo de Músico do Instituto Sarê e diretora da Lira Cultura. Marcela, por favor, seja bem-vinda e conta para nós que música é essa tão especial que você selecionou para nós. Boa tarde, Cecília, boa tarde a todo mundo, obrigada pelo convite. A gente começa escutando uma canção de tradição ibérica, recolhida pelo próprio Ariano Suassuna. Os romances são da tradição que vem do período medieval, cantados, né, contados e cantados, são histórias cantadas. E esse é um romance da Nau Catarineta, uma tragédia, né, como tantas tragédias de mar, de naufrágios, de naus que se perdem, navios que afundam, mas que tem um final surpreendente e que combina muito com o tema do encontro de hoje, né? Vocês vão perceber que os romances são diálogos, eles são geralmente cantados em primeira pessoa, né? São diálogos em que você vai conseguindo compreender a narrativa histórica pelos próprios personagens. Então vamos escutar o romance da Nau Catarineta. Bela nau Catarineta, dela vos venho contar 7 anos e um dia, ó Tolinda, por sobre as ondas do mar. 7 anos e um dia, ó Tolinda, por sobre as ondas do mar. Já não tinham que beber, nem tão pouco que manjar. Mataram o nosso galo, ó Tolinda, que tinha para cantar. Mataram o nosso galo, ó Tolinda, que tinha para cantar. Vai lá pra cima, gageiro, meu gajeirinho real. Desce a vista bela Espanha, ó Tolinda, areias em Portugal. Desce a vista bela Espanha, ó Tolinda, areias em Portugal. Não avistei bela Espanha, areias de Portugal. Avisto espadas de fogo, ó Tolinda, prontas para te cravar. Avisto espadas de fogo, ó Tolinda, prontas para te cravar. Vai mais pra cima, gageiro, sobe no mastro real. Se não puderes subir, ó Tolinda, Deus te ajudará.
da tripulação. Cantemos todos vitória, vitória, meu capitão. Cantemos todos vitória, vitória, meu capitão. Viva na Catarina, viva na Catarina, viva na Catarina, viva na Catarina. Cantemos todos vitória, vitória, meu capitão. Cantemos todos vitória, vitória, meu capitão. Muito bom, Marcela. Eu não entendi bem a origem, porque essa música foi recolhida pelo Suassuna, não é isso? E tem todo esse tom muito português, choroso português, né? E termina que parece num frevo. De que se trata isso? Eu não entendi a origem dessa música. Os romances são de tradição ibérica, vieram junto com a colonização espanhola e portuguesa. E, sobretudo, no Nordeste, são tradições que permaneceram na história muito fortes, na voz dos cantadores, né? Sobretudo os cantadores de feira, que narram essas epopeias, falam de mar no meio do sertão, né? E principalmente em Alagoas, no sertão da Bahia, na Paraíba, e o Ariano, vamos dizer assim, ele também conta que aquilo que ele ouvia, né, na história, na infância dele, eram os cantadores, as histórias cantadas. E essa história da nau ainda se faz, ainda se canta, ainda se narra essa cena, né? Essa tragédia que ao final tem a voz da misericórdia, esse anjo que salva essa tripulação, né? E ela ainda é cantada. Se vocês depois procuram aí no YouTube, ela é inclusive encenada, né? Na Bahia ainda existem muitas naus catarinetas cantadas em formatos de autos. Esse em especial, esse texto foi recolhido pelo próprio Ariano, né? A versão é mais extensa, né? O diabo que tenta o capitão vai oferecendo aos poucos, né? Oferece o cavalo e esse diabo, né, não quer o cavalo, oferece a própria nau, ele não quer a nau, quer dizer, tem todo um jogo que se faz numa versão de rua, cantada na praça, que a gente não consegue cantar inteira aqui na tarde, né? Entendi. Muito bonito, entendi. Então, vamos chamar para essa conversa a nossa Fabíola, convidadíssima Fabíola Martins Ramalho, que fez um mestrado sobre Suassuna, né, sobre a sua trajetória, a sua trajetória política, como também como pensador, né, como alguém que tem uma contribuição cultural muito forte. E agora também está terminando seu doutorado sobre outro escritor, depois se você quiser falar até um pouco, ambos executados na Universidade de Brasília. Mas um dos aspectos mais significativos da biografia destas duas pesquisadoras é o fato de que elas conheceram Suassuna, é a parte que mais nos interessa aqui. E quando eu pedi para a Fabíola mandar um pequeno resumo do seu currículo, ela disse assim, eu disse, a Marcela Bertelli vai estar junto? Ela falou, nossa, eu sou muito grata a Marcela Bertelli, porque ela propiciou que eu conhecesse pessoalmente Suassuna. Então, para a gente abrir esse primeiro bloco aqui, essa primeira rodada, vamos perguntar para estas moças o que estas grandes pesquisadoras, o que as atraiu em Suassuna, o que fez com que vocês se aproximassem dele, se apaixonassem por ele, que encontros tiveram com ele e assim por diante. Por favor, Fabíola, quer começar? Tá sem áudio. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, por estar aqui. É uma grande alegria. Eu fiz faculdade de letras, né? E durante a graduação, eu participei de um grupo de pesquisa sobre o Gil Vicente. E através de Gil Vicente, que é um escritor, né, um dramaturgo português do final da Idade Média portuguesa, eu cheguei no Ariano Suassuna. E então eu me apaixonei, comecei a ler muitas coisas, só que na graduação as coisas mudaram um pouco de rumo e acabou que eu fiz meu TCC sobre o Grupo Galpão, de Belo Horizonte. E quando eu fui conviver com o Galpão durante 15 dias em BH, eu vi uma foto deles com o Ariano no escritório do Eduardo e eu fiquei, nossa, acho que eu tenho alguma coisa com o Ariano ainda.
E terminei a faculdade e eu quis seguir carreira acadêmica, decidi fazer o mestrado, e eu pensei, não, agora é a hora de falar do Ariano. Eu entrei com um projeto sobre cultura popular na Universidade de Brasília, e depois esse projeto mudou, como acontece muito na academia, mas era um projeto inicial sobre cultura popular. E eu lembro que eu queria muito conhecer pessoalmente o Ariano, e a Marcela comentou comigo que ela conhecia, que era amigo pessoal dela. Eu falei, como assim? Que militaram juntos e tal. Eu falei, não, eu preciso, você precisa me colocar em contato com ele. Então, ela me deu o telefone do assessor do Ariano, que na verdade era o genro do Ariano. Genro do Ariano. E então, eu entrei em contato com esse assessor, mandei uma mensagem, prontamente ele me respondeu e agendou uma data. Não esqueço, 10 de agosto de 2010, às 15 horas, em Casa Forte. Vem encontrar Ariano. E então, me organizei e fui para Recife. E às 15 horas, pontualmente, estava eu lá com meu romancezinho debaixo do braço. E ele me recebeu de forma muito acolhedora, foi muito simpático. E chegou, entra, minha filha, senta, vamos conversar. E eu falei que conhecia a Marcela, claro. Agradeci por ele me receber, eu tinha apenas meia hora. Então, eu tinha que ser bem objetiva. Mas foi uma conversa muito, muito gostosa. A entrevista está publicada na minha dissertação de mestrado. E eu pude conhecer melhor a casa dele. Em volta tem várias casas onde moram os filhos, e pelo menos na época era assim. Então, tinha criança correndo, gente falando, uma casa muito viva, muito alegre, muito simbólica, né? Tem muitas obras de arte, então uma casa muito simbólica. E eu me senti muito acolhida. Então, foi assim que eu me conectei com o Ariano pessoalmente. Claro, depois muita coisa a gente vai descobrindo sozinha ao longo da pesquisa. Mas conhecer a figura, né? Estar pessoalmente com ele, abraçar, falar assim, é real, né? Existe alguém real que escreve tudo isso. E a forma como ele lidava com o ser humano era muito acolhedor, muito simpático. E muito humilde não no sentido de falar, ai, olha, eu sou escritor menor, não, sabe, humilde de dizer a verdade, de ser verdadeiro com ele e com os outros e com o que ele construiu enquanto escritor. Fabiola, você acha que poderia dizer que aquilo que acontece nas narrativas acontecia também nos encontros com Suassuna? Não exatamente a mesma coisa, mas eu acho que... Não tinha a bênção do cachorro, por exemplo? Não tinha a bênção do cachorro. Não, era uma conversa muito, muito comum, muito trivial, assim. É como se você chegasse na casa de alguém para tomar um café da tarde, sabe? Era algo, assim, muito, muito simples. E muito humano, isso que é muito simples, muito comum, sabe? Muito corriqueiro, e eu adoro isso. Então, eu me senti muito acolhida, como se eu estivesse realmente na casa de alguém para tomar um cafezinho da tarde, no sol escaldante de Recife, sabe? Então, assim, foi um presente que começou por meio da Marcela, né? Depois pude continuar, e através do Ariano eu tive contato com Carlos Newton Júnior, que é o grande, né? A pessoa que é responsável pelo legado dele hoje em dia, que é um grande professor da Universidade Federal de Pernambuco. A gente ficou próximo, ele esteve na minha defesa, e eu aprendi muito com ele também. Então, a gente vai criando laços com outras pessoas e vai construindo novas amizades. A Ariana era isso, a Ariana era a ponte, né? A Ariana era a ponte para construir amizades, laços, interações. Entendi. Foi assim para você também, Marcela? O caminho foi muito distinto, né? Porque eu estava no ensino médio e era uma militante de movimento estudantil e era membro da União da Juventude Socialista, da UJS, né? Ligada ao PSB, que era um partido muito forte, né? O partido do Arraes, em Pernambuco. E o Ariano, na época, era secretário de Estado de Cultura. Já tinha uma proposta muito clara de políticas públicas a partir de um ideal que a gente acha que vai conhecer um pouco melhor hoje aqui, né, nessa conversa, mas uma visão de Brasil que me interessava profundamente. E o Ariano ficava muito perto dos jovens, sempre, e fazia as aulas espetáculo, né, que
várias delas estão aí também na internet e tudo, mas ele contava sobre essa experiência do Brasil real, né, em contraponto ao Brasil oficial, o Brasil da cultura popular, e levava para o palco os artistas, né, os bailarinos, os músicos. Aquilo me tomava completamente, a minha opção pela antropologia veio daí, né? Então ele ficava me chamando de minha correligionária, porque eu era uma pessoa aficionada assim, pelo trabalho dele. Então, não só pelo artista, pelo escritor, escultor, pintor, né? Ariano era tudo isso, mas também, sobretudo, pelo pensamento e pelo homem político, com P maiúsculo. O que ele desejava para o Brasil me atraía muito, por isso eu seguia, né? E daí se desdobrou numa amizade que permaneceu até ele falecer. E eu continuo hoje, né, trabalhando com artistas do movimento armorial, estou cuidando da obra do Antônio Madureira, um dos músicos fundadores desse movimento armorial, junto com o Ariano. Então, ainda tem uma certa, né, tem uma proximidade com a família dele, com a esposa, com a Zélia, com o filho. Eu acho que é isso, é uma amizade que permaneceu e continua abrindo espaços e outros novos relacionamentos, que eu desejo, esse ideal dele permaneceu, né? Entendi. Ele era um centro cultural, um centro afetivo também, é isso, né? Da onde nasce também o movimento armorial? O movimento armorial nasce entre o Ariano e amigos, porque estavam ligados à universidade, era um espaço de educação, mas uma universidade muito viva, muito ligada aos movimentos culturais da comunidade, né? Uma universidade muito próxima da comunidade, e um desejo de um Brasil que reconhecesse as suas próprias tradições culturais. Então, o movimento armorial nasce nesse cenário de uma universidade pública, produtora de conteúdo, produtora de cultura, onde pulsava muita produção, né, de grupos de teatro, de música. Ele era um professor de estética, era uma referência na universidade, e chamou meninos de 20 anos, 18, 19 anos, para criarem juntos. Não tinha a pretensão de criar um movimento, né? Começaram a gerar propostas relacionadas a teatro, a dança, a música. Eles eram todos jovens, muito jovens, né? E é impressionante como Ariano apostou nesses meninos e meninas na universidade, e isso sim se transformou num grande movimento, né? Mas não foi uma pretensão criá-lo. Nessa época que o Ariano fundou o Armorial, ele era diretor do departamento de extensão da universidade, que propiciou, né, também esse diálogo com a comunidade, além dos estudantes, né? E aí foi no começo dos anos 70 que ele decide lançar o movimento armorial. Esse fator é muito importante, porque ajuda a agregar, né? Ele tem um cargo de poder que também auxiliava que tivesse comunicação ali, dentro e fora da universidade. É uma personalidade muito peculiar, né? Porque ele é o criador e também articulador político, né? Também educador. Então, ele unifica várias possibilidades, né? Várias competências. Mas vamos nos aproximar um pouquinho mais da obra, né? Da obra de hoje, que é o Alto da Compadecida. Uma das coisas que me marcam, talvez como característica do povo brasileiro, seja essa capacidade de rir de nós mesmos, né? Há muitos e muitos anos atrás, até num lugar muito distante daqui, um time de futebol perdeu de 7-1 numa final de Copa do Mundo na própria casa. E uma das que eu não quero lembrar, isso vai até tudo muito confuso na minha mente e tal, mas eu me lembro bem que ainda estávamos no primeiro tempo, já perdendo de não sei quantos gols, e eu já recebia memes rindo do Brasil, da posição do Brasil. E assim foi até o fim do jogo, e por mais uns 20, 30 dias, nós continuamos recebendo muitas piadas de nós mesmos. Numa das atividades que é um dos maiores valores do Brasil, que é o futebol, o máximo do jogo, que é a Copa do Mundo, na nossa casa. Quer dizer, não podia ser pior, era um vexame intergaláctico, né? E a gente ria disso. Então, eu penso que aqui há já duas possibilidades, e é sobre isso que eu pergunto para vocês. Ou nós somos completamente tontos, né? Porque a gente passa esse constrangimento, faz um papelão, joga mal pra caramba e ri.
ou a gente está fazendo uma experiência de liberdade, assim, enorme, até diante das coisas que nos são mais caras. De alguma maneira, isso aparece em toda a obra do Suassuna, particularmente no alto, porque vai dando tudo errado. Mas, ao mesmo tempo que dá tudo errado, até a morte, né? Você pensa que é uma tragédia essa comédia, certo? Porque morre praticamente todo mundo. Então, mas em nenhum momento você está muito triste com aquilo. E não é que Suassuna não põe o dedo na ferida, porque ele vai mostrando as mazelas de cada situação. Mas o humor tem algo que parece que vai sempre além daquela situação difícil que está ali. Queria que vocês comentassem um pouco essa questão do humor e da miséria, andando juntas assim de mão dada. Fabiola, Primeiro, eu acho que o humor no Auto da Compadecida, eu acho não, tenho certeza. O humor, ele é reflexivo. Ele não é só uma forma de fazer o espectador ou o leitor rir. É um humor que faz o espectador ou o leitor refletir. No entanto, que a figura do palhaço está muito presente. Quando você lê a peça, você tem a sensação que está num picadeiro. É tudo muito circense. E eu acredito que tem a ver com uma visão otimista do mundo, mas sem ser uma visão ingênua. Muitas vezes nós, brasileiros, temos um humor, na minha percepção, ingênuo, que chega a ser um pouco bobo. Mas na obra, não. Esse humor ele não é para ser ingênuo, não é para alienar. É humor para fazer você pensar sobre aquilo e, ao mesmo tempo, trazer uma perspectiva positiva com relação à vida. É verdade que na vida há tragédias, é verdade que a vida tem dificuldades, mas, no fundo, ela tem positividade, né? Ela tem algo bom, ela é boa em sua essência. É assim que eu vejo, que eu interpreto essa questão do humor no Auto da Compadecida. E você, Marcela, como vê isso? Eu acho que ninguém melhor do que a Fabiola para responder, né? Acho que é isso mesmo que ela comentou. Mas eu acho que também isso tá dentro desse ideal de Brasil que o Oriano apregoa, mas está também na cultura popular brasileira, né? Ele não bebe isso, ele não cria essa forma de humor como uma espécie de invenção solitária. Eu acho que é uma criação em cima de uma observação profunda da cultura brasileira. Né? Como você fala, isso tá no... É isso, vem o meme, a gente já ri da própria desgraça, né? Eu acho que não... sim um quê de ingenuidade, mas isso é muito parte desse Brasil real. Você pega as Folias de Reis, né, que tem esse personagem do palhaço presente na folia, que anuncia o nascimento de Cristo, e vem para anunciar a salvação do mundo. Esse palhaço que brinca, que atrai, que puxa as crianças, que atrai para o acontecimento. Então, uma coisa, né, assim, um humor jocoso a serviço de algo maior. Eu percebo isso assim, né, dentro da própria cultura brasileira, da diversidade da cultura brasileira. E também é um humor típico do Nordeste, né, que é bem específico. O nordestino ele tem uma visão de mundo diferente, né, até pela sua própria condição social, histórica, de formação. Então, tem uma forma diferente de olhar, né, vamos dizer assim, para as mazelas da existência. Se a gente pensa no João Grilo, ele representa o amarelinho, né? Que é aquela figura na cultura popular nordestina, que é o que sai das situações difíceis, não somente com a inteligência, com a esperteza, mas com a sabedoria de observar a realidade, observar as pessoas e como ele pode agir diante dos acontecimentos. E para mim é um símbolo de liberdade muito grande, porque o amarelinho ele não tem nada, né? Ele não tem nada, ele não é estudado, ele não tem dinheiro, a situação, ele está sempre numa corda bamba, está sempre no limite, mas ele é criativo, ele arranja um jeito e parece que nada o vence, mesmo quando vence a dificuldade, porque isso a gente olha um pouquinho mais tarde aqui na nossa conversa, mas não é que a dificuldade é superada,
num certo sentido, que, por exemplo, João Grilo e Chicó, quando termina, eles são ricos, ou eles estão bem de vida. Não, a dificuldade não é superada, mas eu acho que a grande vitória é que ela a miséria, miséria em todos os sentidos, ela não determina a vida deles. Quer dizer, dá para ser feliz na miséria, né? Então, eu acho que isso é extraordinário. E acho que vem de uma catolicidade, vem de um substrato, porque senão a gente é tonto, né? É que nem aquela famosíssimo poema da Adélia Prado de 3 linhas, né? Minha mãe cantava arroz, feijão, molho de batatinha, mas cantava. Ela é tonta. Quer dizer, ela passa a vida toda fazendo arroz, feijão, molho de batatinha e canta. Quer dizer, ou eu tenho uma outra coisa aqui, ou esses personagens são tontos, né? Mas não é aquilo que parece. Vamos dar uma andadinha aqui sobre a questão. Só complementando um pouco, eu acho que também tem uma função um pouco cíclica desse mesmo processo que se repete. Quer dizer, a misericórdia não resolve o mundo, porque a gente precisa que ela não resolva, né? O coração humano tem a necessidade de que ela reaconteça sempre. Eu percebo isso assim, mesmo na relação com a natureza, né? Vamos imaginar assim, né? Todas as expressões, essa diversidade das expressões culturais, tem muitos processos cíclicos em que a gente precisa repetir, como o pedido de chuva, né? Que vem a chuva e que depois virá uma seca imensa, mas existe sempre a certeza dessa chuva que volta, que retorna. Não se perde a esperança, porque existe uma certeza de resposta que precisa reacontecer. E na cultura popular isso também acontece, né? Sempre. Nossa, Marcela, que bonito que você está falando. Eu nunca pensei. Você disse, a misericórdia não resolve. Nossa, que coisa horrível. Mas é interessante, quer dizer, a misericórdia, ela permite a existência, permite a gente ser livre, permite que a gente seja feliz, mas ela não resolve o problema. E faz com que a gente tenha, essa frase é sua, necessidade que reaconteça. Então, é sempre nascer de novo, né? Continuar a vida nascendo de novo, e pedindo, quer dizer, se a misericórdia aconteceu comigo hoje de manhã, eu preciso que ela aconteça de novo hoje à tarde, né? Cecília, Então, desculpa te interromper, mas imagina. também a misericórdia tem a ver com um ato de liberdade humano. A misericórdia se relaciona com a liberdade, porque eu preciso também reconhecer, ter consciência que eu necessito da misericórdia. Porque isso é claro na peça. Quando se apela para a misericórdia, que é representada pela figura feminina da Virgem Maria, é nítido que eu reconheço que eu preciso de algo além da justiça. Só a justiça divina, né, que foi convocada pelo diabo, não vai resolver o problema. Então, eu preciso que a misericórdia venha. Então, eu reconheço, eu tomo consciência e, num ato de liberdade, eu clamo por essa misericórdia, que na peça é representada pela figura de Nossa Senhora. Quer dizer, a misericórdia está disponível, mas ela precisa ser pedida, é isso, né? Precisa ser chamada a ser executada. Quer dizer, ela não acontece a minha revelia, acontece por mim, pelo meu sim, né? Legal também, isso também não tinha pensado. Ótimo. Estou pensando aqui um pouco no tempo, a gente podia deixar uns 10, 15 minutos para as pessoas que estão nos assistindo, se quiserem fazer perguntas. Dá para fazer perguntas também durante aqui a conversa, não precisamos esperar o final. Você tem uma pergunta pulsante no coração. Nossa, eu estou vendo Marcelo Belg e Denner juntos. Pode perguntar já, levanta a mão que a gente vê, tá bem? Queria falar um pouquinho, Fabíola, sobre essa questão da brasilidade e a capacidade que Ariano Suassuna tem de ser extremamente regional, específico, brasileiro e universal. Esse trânsito que ele faz, né? É isso. Tá bom. Para a gente entender isso, nós precisamos voltar um pouquinho na infância do Ariano. Então, o Ariano, ele é criado na região do Cariri da Paraíba, em Itaperoá. E lá ele convive muito com os cantadores, tem muito contato com os folhetos de cordel,
com os espetáculos populares, como o Bumba Meu Boi, por exemplo, com os personagens populares, né, que envolve os Quengos, que envolve o Mateus Bastião, que são personagens da cultura popular, que envolvem os reisados. Ele tem muito contato com o povo, com as feiras e com o mundo do circo. Esse universo, que ele vai ter muito contato na infância, vai permear o seu universo interior. Isso vai ficar muito marcado nele. Então, ele se muda para Recife aos 12 anos, e lá isso continua muito pulsante nele. E aí, quando ele vai para a universidade, quando ele vai fazer direito, ele encontra uma pessoa muito importante, que eu preciso falar aqui, Hermílio Borba Filho. O Hermílio Borba Filho, que é um grande dramaturgo brasileiro, a gente não estuda tanto ele, mas é um grande dramaturgo, também romancista. Ele é 10 anos mais velho que o Ariano, e ele foi um mentor do Ariano. Ele que apresentou o mundo do teatro, da cultura popular mais profundamente para o Ariano. E ali, nesse encontro com o Hermílio, ele começa a perceber que a cultura popular tem algo que é universal, aborda temas e questões referentes a todo ser humano, e que isso eleva a cultura popular a um outro status, ou seja, ela sai da periferia e ganha um lugar de centro. E ele percebeu isso nesse contato, nesses estudos com o Hermílio, e ele começa também a pesquisar e a estudar. E aí ele se lembra, ele volta para todos aqueles cordelistas e toda aquela vivência da infância. E ele começa a descobrir com esses estudos e pesquisas que os romanceiros populares, depois ele vai dividir em vários ciclos, que os repentes, que os cantadores, que as histórias contadas em versos, elas possuem elementos que diz respeito a todo o ser humano. Por isso elas têm um caráter universal. Ou seja, elas falam da dor, da alegria, do humor, dos heróis do cotidiano, da luta pela sobrevivência, da luta pela vida. Temas que em qualquer lugar do mundo a gente trata. E aí ele começa a abordar, a partir de questões locais, de temas locais, e do próprio romanceiro popular, questões universais. E ele vai trazer isso para o universo do teatro. Então, ele vai, por exemplo, o Alto da Compadecida. Os 3 atos são baseados em folhetos de cordel. Ele vai recriando esses folhetos. Porque nesses folhetos tem elementos que, para ele, abordam questões universais do homem, como, por exemplo, a justiça, a misericórdia. No caso, João Grilo, a sede de vida. Ele só não quer ele não quer só a segunda chance, sabe? Ele quer viver de verdade. Não é só uma questão de, eu preciso voltar porque é melhor viver, ninguém quer morrer. Não, ele vê a vida como algo bom, ele quer realmente viver, vai além da sobrevivência. Que todos nós carregamos isso. Ninguém quer só viver, ninguém quer só sobreviver, desculpa. Todo mundo quer mais que isso. Então, ele trouxe essas questões. E aí ele foi percebendo que existia 2 Brasis. O Brasil real e o Brasil oficial, que já é uma ideia que estava no Machado de Assis. O Brasil real, para o Ariano, é composto pelo Brasil do povo, pelo Brasil das favelas, como ele mesmo disse, como o povo trabalhador, mais simples. E o Brasil oficial é o Brasil dos poderosos, da burguesia. E ele via o Brasil nessa perspectiva. Depois, com o movimento armorial, ele quis mostrar a força do Brasil real. Ou seja, que todas as artes podiam conter bases, né, raízes da cultura popular nordestina de caráter erudito, que elevasse essa cultura para um caráter erudito. Porque, na verdade, a cultura popular se identifica com o povo. E o clássico erudito é isso, identificação com a voz, com o povo. Né? Então, ele buscou trazer para a literatura o Brasil real, esse Brasil pouco conhecido, o Brasil, vamos dizer assim, dos excluídos, o Brasil que ninguém vê, o sertanejo, que, na verdade, é um pouco todos nós somos sertanejos, todos nós estamos caminhando por algum sertão, seja ele na cidade ou não. Então, ele quis, né, mostrar o Brasil para o Brasil. Olha, a gente tem muito, ele criticava muito isso, a gente tem muita influência americana,
muita influência externa. Olhem para o que a gente tem de riqueza, porque a gente recebeu das tradições ibéricas, porque a gente recebeu com a colonização, com o índio, com o negro, com o português, porque o ariano quer fazer essa mistura, ele quer juntar tudo. Olha o que a gente recebeu, vamos olhar para isso, como a gente pode usar isso a nosso favor? Chega de olhar para fora, por isso que ele critica muito a cultura norte-americana. Não é porque ele não gosta dos Estados Unidos ou odeia os americanos, é porque, vamos olhar para nós, para nossas raízes, o que a gente pode fazer com elas? E é assim que ele pensa o Brasil. O Brasil pode ir além fronteira, porque a nossa cultura conversa com todas as culturas, porque a nossa cultura é feita pelo humano, e o humano conversa com o humano em qualquer lugar. Entendi, muito importante. É interessante. Não dá para esquecer que o Auto da Compadecida é escrito mais ou menos 10 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Uhum. É um momento também em que todo o mundo se coloca essa mesma pergunta, né? Quem somos nós? O que representa a gente no mundo? Eu acho que também é um momento de país, e aí eu acho que os intelectuais brasileiros viviam essa grande pergunta, né? De movimentos estéticos que chegavam, porque o mundo estava todo já reconectado, né? Foi conectado tanto na guerra quanto depois da guerra, e a necessidade de se descobrir as identidades nacionais, as identidades locais era muito forte. Também havia um certo contraponto a outros movimentos culturais globalizantes, né? Tanto que o Ariano lutou a vida inteira. Esse não foi um debate exclusivo desse momento. Ele dedicou a vida a isso. Né? E assim, uma coisa importante, você me lembrou, Marcela, com essa sua fala, que o momento que surge o Auto da Compadecida é o momento de modernização do teatro no Brasil. O teatro no Brasil praticamente só tinha peças estrangeiras. Então, havia uma ausência de escritores brasileiros abordando temas locais. E aí, nessa cena, surge o Ariano. Porque quando a peça foi encenada em Recife, ela não fez sucesso. Mas quando ela foi encenada no Rio, ela fez, porque havia essa carência de escritores brasileiros que abordassem questões universais a partir do local. E aí surge ele com a Compadecida. Então, ele participa desse processo de modernização, dando uma cara brasileira para o nosso teatro, que até então era muito europeu. Entendi. E é interessante também porque não é que o Ariano tem essa coisa assim, não, só me interessa o Brasil, como se o Brasil não tivesse história, né? Porque ele quer recuperar a tradição ibérica. Então, quando ele tem aquele alergia aos Estados Unidos, não é que ele não quer o que é estrangeiro, porque podia ser meio ridículo isso, né? Porque o mundo, ora, eu quero o mundo, né? E não, ele é super disponível para a tradição ibérica, por exemplo. E também como quando ele vai lá, né, é o nosso queridíssimo Guimarães Rosa que diz, né, para ser universal, seja regional. Então, essa especificidade da vidinha lá, pequenininha, lá dentro daquela cidadezinha aí, Peruá, tal, tem lá um núcleo duro, um conjunto de experiências humanas que torna tudo universal. Então, dá para falar na roupagem, no estilo da vida, no jeito que é brasileiro, mas falar para o mundo todo, né? Entendi, ótimo. E, Marcela, você acha que esse jeito que o Ariano vê o mundo, constrói suas peças, podiam ser uma contribuição hoje, particularmente no Brasil, desse mundo tão dividido na política? Porque as pessoas, os personagens, vou chamar de pessoas dessa vez, se o Raul me permitir, os professores de literatura aqui presentes, inclusive a Fabíola, essas pessoas que estão ali diante do juízo final, elas são palmeirenses e corintianas, né? Então, há algo ali que possibilita, há uma esperança para essa divisão? E já vou abrir para perguntas. Olha o tamanho da pergunta da Cecília. Meia eu abro para perguntas. Não, eu não tenho, né, respostas prontas para isso, assim, e acho que isso daí daria uma série de encontros, mas acho que tem um aspecto que está presente no Auto da Compadecida,
porque eu acho que muitas vezes a gente cai numa certa cilada de pensar que aquilo que vai resolver o problema da bipolaridade política, né, e das dificuldades do diálogo é a linguagem, é retomar formas de diálogo possíveis, né? Então, a tolerância, a escuta, né? É sempre um exercício de tentar produzir linguagem. Eu acho que o Alta Compadecida, dizer assim, acho que o ideal do Ariano, né, não era a preocupação dele do alto, do final, dessa misericórdia que vem, não é a linguagem. A solução que se dá não é a justiça na dialética, né? É algo que vem de fora, é a misericórdia, né? É algo de que os homens não têm o domínio, mas têm a liberdade. Então, que gera uma outra forma de olhar, aí sim, os personagens se olham a partir de outra forma, que entra algo novo dentro. Então, eu acho que a gente tem que, não sei, ser vigilantes com esse algo que vem de fora, né? Porque muitas vezes, não sei, eu não dou conta de dialogar, né? Porque as linguagens são diferentes, porque aponta a origem do que a gente quer, não sei, quer chegar, é diferente, né? Precisa solicitar esse algo de fora que ajuda a gente a se relacionar e aí sim até a dialogar, né? Mas isso é uma ponta de iceberg de um diálogo maravilhoso e necessário. Entendi. Agora, o Ariano, eu fico pensando, né? O Ariano foi um radical. Não deve ser fácil conviver com os radicais, né? Não deve ter sido fácil conviver com o Ariano. Aliás, existem muitas críticas feitas a ele por essa radicalidade, sobretudo os jovens, né? Inclusive os movimentos estéticos em Pernambuco que bateram de frente, como se aquilo que ele quisesse preservar fosse uma mera tradição, né? uma dificuldade de encontrar as novas linguagens, as novas formas. E eu acho que também é necessário, os radicais são importantes para o mundo, né? Essa tensão que necessária de puxar, né, a gente também para ser vigilante em alguns momentos. Eu acho isso muito bonito dele, mas a gente precisa reconhecer que ele foi um radical. Entendi. Eu acho também que é importante frisar, né, que o Ariano ele queria enfatizar a questão da tradição, a importância da tradição. A tradição não é uma coisa arcaica. Ela tem sua vitalidade na atualidade. O romanceiro popular não é uma coisa arcaica. Ele tem a sua vitalidade e a sua abordagem contemporânea. Então, ele queria também trazer uma visão, acredito eu, para a importância da tradição. A tradição nos conecta com algo que vem antes de nós e que nos constrói. Ninguém nasce do nada, ninguém se constrói desconectado de algo antes. Então, essa importância de olhar para a tradição como algo que está sempre também vivo e se reciclando para poder dialogar com o que nós somos no tempo. Entendi. Quer dizer, o Ariano, na verdade, não quer o desperdício, né? É um desperdício cultural. Ignorar essa tradição é jogar fora um grande valor que foi construído através dos séculos, né? Certíssimo. Muito bem, vamos ver se tem alguém querendo fazer uma pergunta, senão a gente passa para a colocação final. Alguém com a mão levantada e eu não estou vendo? Bom, sorte nossa, porque ouvir vocês é mais interessante. Ô, Marcelo, pode falar, Marcelo. Olá, Olá. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Não, eu fico pensando, vocês falaram muito do João Grilo, né, o amarelinho, mas eu queria que vocês falassem um pouco do Chicó, né, porque ele é o palhaço bobo, né, o ingênuo que tropeça, né, na história. E o Ariano chama muitas vezes ele do mentiroso, né? Mas o né? Porque ele tem um papel importante ali na história, né? Eu acho que seria legal assim. O que vocês acham? Como é que vocês veem esse personagem? Que eu particularmente gosto muito do Chicó. Só sei que é assim. Certo. Quem joga? O Chicó, ele é um mentiroso, ou um mentiroso, assim, um mentiroso bom, né? Será que tem mentira boa?
Na minha perspectiva, o Chicó é a própria esperança, é a própria fé. Porque ele topa tudo, né? Que o João Grilo sugere, ele topa tudo. E, assim, ele é fiel, né? Ele é fiel àquela amizade. Ele não tem nada de bobo, sabe? Porque ele é fiel àquilo que ele é. E eu vejo ele assim, sabe? Como essa figura, né? De fidelidade e de esperança, sabe? De confiança. Mesmo ele morrendo de medo, ele acredita, ele vai lá, ele faz o que o João Grilo pede. Ele tem essa esperança mesmo, sabe? Não, vai dar certo, eu vou confiar. E eu penso que nós perdemos muito isso, né? De confiar, não só em Deus, mas em cada um, nos outros, né? De dar uma chance para os outros. A gente sempre está com o pé atrás. E o Chicó não, ele se joga, né? Ele se joga no que é dado para ele, ele vai lá e faz, mesmo com medo. Eu vejo ele assim. Ótimo, é isso. Marcela, não? Eu vejo também o Chico, às vezes, com um pouco chato, né? Porque o João Grilo, que é uma metralhadora linguística, você vai indo, né? Você vai indo. No filme, então, que é maravilhoso, super bem interpretado, você vai indo, né? Mas o Chico levanta questões de ordem, né? Mas não é porque ele é exatamente chato, é porque ele leva a sério o João Grilo, né? Que está falando tudo aquilo e diz, mas é mesmo? Mas benzer o cachorro, você já conhece, mas era cavalo ou era cachorro? Não, mas o cavalo... Assim, ele vai prestando atenção e acompanhando o amigo, né? Um parceiro imperdível. Muito bem, meus amigos, estamos chegando aqui nos 4 minutos finais. Não sei se as nossas pesquisadoras... Silvia levantou a mão também. Levantou? Eu não vi. Ô, Silvia, por favor. Não tem problema. Eu fico muito impressionada, além do humor que vocês já falaram, mas com a inteligência, né? Com a inteligência da realidade que aparece nesse romance, né? Com a criatividade, com a energia, né? E eu queria perguntar para vocês, eu sei que são temas fundamentais, né? Humanos, universais, mas tem uma particularidade disso se apresentar com a cultura brasileira, nordestina, né? É muito sagaz, né? Eu queria perguntar para vocês, de onde que nasce isso, né? Como vocês veem essa identidade, assim, né? Nossa, que aparece lá, de onde que nasce essa energia, sabe? Porque hoje a gente vê todo mundo meio cabisbaixo, meio cansado, né? Meio sem rumo, vamos dizer assim. Isso não aparece em nenhum momento lá, né? Não sei se são coisas de outra época ou se tem uma fonte aí que a gente pode beber também. Eu ia perguntar. Divirtam-se. É outra pergunta seminário, né? Nossa, Silvia, é difícil responder essa pergunta, né? Porque parece que é algo que já é nato, né? Que a gente olha assim, ele já acontece, né? Eu acho que tem uma série de possibilidades de origem que permanece assim no tempo, na história, né? Acho também que tem propósitos, porque mesmo as culturas populares, na sua natureza, né, de existência, tem um empenho para continuar a construí-las. As pessoas não saem anualmente com os autos e com as folias e com os reisados, né, por instinto, por um acostumar-se com aquilo, né? É uma necessidade permanente de reviver, né? Recriar e reviver, reacontecer. Eu acho que a cultura popular se baseia na necessidade permanente da vida, do reacontecimento da vida. E acho que tem uma força muito especial comunitária, né? Uma energia comunitária, um desejo de um bem comum que se faz na vida comunitária, e que eu acho que a gente vai perdendo ao longo do tempo. Ariano, percebendo isso, traduziu em políticas públicas, né? Muito do que a gente tem no Brasil
de políticas voltadas às culturas imateriais, e Pernambuco é um estado precursor, assim, por exemplo, em legislação de proteção às culturas imateriais, vem do ideário de Ariano e de outros, né, que contribuíram com isso. Mas é uma tentativa, não sei, de que essa diversidade, que não é só pluralidade, né, mas que assim, é como uma tentativa de preservar algo desse Brasil real, dessa realidade frutífera, né, positiva. O Ariano teve esse desejo, né? Eu não sei se eu respondi muito, assim, porque, né, a Silvia pergunta de onde vem, assim. E acho que vem de uma experiência de fé, né, de uma fé simples, de uma fé cotidiana, cíclica, como eu falei, mas não cíclica por um movimento natural, mas por uma necessidade de recriação permanente da própria vida. E também eu acho que, complementando a Marcela, também um desejo de permanência de uma identidade coletiva que reflete uma identidade individual. Porque eu só posso ser quem eu sou a partir de uma comunidade, de um grupo de pessoas. Então, acho que também essa energia vem muito disso, sabe? Da consciência de quem eu sou, do que eu quero, de quem eu represento, do que eu quero transmitir, que legado eu quero deixar, e de identidade com a minha comunidade que reflete quem eu sou. Penso também que acho que complementa um pouco o que a Marcela falou. Muito bem. Se não há nenhuma outra pergunta, vou para os encerramentos. Eu não sei se vocês desejam fazer uma última palavra, Marcela e Fabíola. Não? Tá bem? Bem. Então, eu quero dizer que o encontro de hoje se cumpriu perfeitamente no seu objetivo de ser uma companhia de leitura. Eu espero que a gente faça muitos encontros como esse, para a gente... O olho parece que vai limpando, né? A gente termina o encontro, a gente podia... Eu estava assistindo uma série coreana, quando eu tive que parar para vir aqui. E eu disse, puxa, que pena, estava num momento importante de um romance. Mas quando termina esse encontro, eu penso na série coreana e digo, mas que bobagem aquilo, né? Queria ficar aqui. Quer dizer, esses encontros também são uma memória daquilo que do que o coração da gente de fato deseja. Vamos ter outros, não percam os outros encontros. A Fabíola está fazendo doutorado sobre um autor chamado Oswald de Barroso, que eu nunca ouvi falar, sabe lá, talvez possamos estudá-lo na próxima vez. Mas eu quero terminar, então, agradecendo muito a todos, particularmente Fabíola e Marcela, pela disponibilidade e pela vida que tiveram antes, porque pelos caminhos que elas traçaram, pelas noites que ficaram lendo, pelos encontros que fizeram, é que nós pudemos, absorver, aproveitar isso da vida delas. Então, termino com 2 frases delas, dizendo: a misericórdia, a gente precisa que ela reaconteça, porque todos estamos caminhando por algum sertão. Muito obrigada, meus amigos. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Obrigada, gente. Obrigada. Boa tarde para você do final de semana.